No final da década de 1980, em uma rua comum do leste de Londres, uma garota foi atacada pelas costas. Ela puxou o casaco sobre a cabeça, de modo que não conseguia ver. Sua amiga interveio para tentar impedir o homem e a mulher, arrastando-a pela rua, mas acabou levando um soco no rosto por isso. Parecia algo saído de um pesadelo, um ataque aleatório contra crianças pequenas em plena luz do dia. Mas o que eles não perceberam foi que uma das garotas que atacaram era filha de Lenny McLean, talvez o lutador de rua mais temido de toda a Grã-Bretanha. Um homem de 1,88 m e mais de 114 quilos de pura violência, capaz de explodir em fúria num instante pela menor das ofensas. Mas atacar sua preciosa filha e melhor amiga, impensável. Quando o casal percebeu de quem era a filha que haviam atacado, nem mesmo a barra de ferro com a qual o homem se armara poderia salvá-los. Antes de Lenny McLean se tornar conhecido em toda a Grã-Bretanha como o governador, antes dos livros, dos filmes, das entrevistas e da mitologia, ele era um homem durão do East End, vindo de um mundo brutal. Ele veio de Houghton, nascido em uma família com uma vida difícil, onde a violência não era entretenimento, era moeda corrente. Era uma questão de proteção e sobrevivência. Muitos acreditavam que a reputação era algo que se carregava nas costas toda vez que se entrava em um pub, um clube, um salão de sinuca ou uma barraca de boxe em um parque de diversões. E Lenny se tornou uma das figuras mais intimidadoras que o mundo já viu. Ele não era um boxeador refinado no sentido tradicional. Ele era mais bruto do que isso, rugido. Ele construiu sua reputação em lutas clandestinas, nas portas dos estabelecimentos, em combates privados e nas ruas. As pessoas contavam histórias sobre ele em sussurros. Alguns homens disseram que ele era assustadoramente forte. Outros disseram que ele era capaz de suportar punições que quebrariam pessoas normais. Havia relatos de lutas selvagens, rostos de homens arrancados a mordidas, pedaços de carne engolidos, ele destruindo gangues de homens sozinho. A destruição causada a Roy Shaw em 2 das 3 lutas entre eles foi de um nível de violência completamente diferente. E apesar de toda a mitologia que o cerca, uma coisa é clara. As pessoas tinham medo de Lenny McLean porque acreditavam que ele era capaz de ir mais longe do que a maioria dos homens estava disposta a ir. Então, quando alguém pôs as mãos na filha dele, isso nunca ia terminar pacificamente. Segundo sua filha, o relato de Kelly sobre sua infância nas décadas de 70 e 80 era muito diferente do que acontece hoje. As crianças brincavam na rua, perambulavam pelo bairro, iam a pé até as lojas, batiam nas portas, jogavam, faziam bagunça e ficavam em grupos na rua até escurecer. Havia perigo por perto. Claro que havia. Isto era o leste de Londres, mas as crianças ainda gozavam de uma liberdade que seria difícil de imaginar hoje em dia. Kelly costumava andar com um grupo de garotas, geralmente 7 ou 8 delas. Eles eram travessos, barulhentos, engraçados, mas não estavam procurando confusão. Eles jogavam jogos como Knockdown Ginger, Tintin Tommy e Runouts. Era uma infância comum da classe trabalhadora. Barulho, apartamentos, paradas de ônibus, lojas, crianças correndo em grupos. No início da noite, Kelly caminhava com suas amigas pela Old Ford Road, indo em direção à loja para comprar doces. Ao seu lado estava sua amiga íntima Karen Latimer. Ao passarem por um ponto de ônibus, viram um casal vindo em sua direção, um homem e uma mulher. Mais tarde, Kelly descreveu-os como tendo rostos abatidos e pele com aspecto doentio. Para as meninas ficou rapidamente óbvio que aquele não era apenas um casal normal caminhando pela rua. Eles pareciam estar em mau estado. Fora disso. Imprevisível, perigoso. Ao se aproximarem, o casal notou as meninas. Então um deles gritou: "Olá, linda." Kelly olhou para uma de suas amigas, Vicky, conhecida na região de East End. Kelly achou que o comentário devia ter sido dirigido a ela. "Vicky, eles estão falando com você?" Ela perguntou, mas Vicky disse que não. Ela pensou que eles estivessem se referindo a Kelly. As meninas continuaram caminhando. Eles não deram importância a isso. Afinal, eles eram apenas crianças. Eles estavam com vontade de doces, não a violência. Mas então, sem aviso prévio, Kelly foi atacada por trás. Ela estava com as mãos nos bolsos, então não conseguia se proteger adequadamente. Ele conseguiu puxar o casaco dela para cima e passar por cima da cabeça dela. De repente, ela não conseguia mais enxergar. Ela não conseguia se mover direito. E naquele instante, o pânico tomou conta. Porque, quando alguém te agarra por trás e te cega desse jeito, você não sabe o que acontece depois.
Um soco, uma lâmina, uma garrafa, rosto cortado, cicatriz para a vida toda. Mais tarde, Kelly disse que estava preocupada que ele pudesse estar portando uma lâmina. E naquele instante, todas as suas amigas saíram correndo. Todas, exceto uma, a leal Karen Latimer. Karen não a abandonou. Ela ficou. Ela gritou para o homem sair de cima da amiga dela. Isso exigiu coragem, pois Karen não estava lidando com outra criança. Ela estava diante de um homem adulto que acabara de atacar uma jovem na rua. E por tentar proteger sua amiga, Karen levou um soco bem no rosto. O golpe foi tão forte que, mais tarde, ela disse que tudo o que conseguia ver eram estrelas. Mas mesmo depois de ser agredida, Karen não abandonou Kelly. Ela permaneceu ao lado dela. Então Kelly conseguiu se desvencilhar e o medo se transformou em raiva. Ela queria chegar até a mulher que tinha participado daquilo, mas o homem se colocou na frente dela e a ameaçou. Ele a avisou que se ela encostasse um dedo na mulher, ele se certificaria de que ela ficasse toda roxa e preta de hematomas. Para ele, isso provavelmente parece simples. Um grupo de meninas, sem homens por perto, sem ameaça imediata, apenas crianças assustadas. Mas Kelly sabia algo que ele não sabia. Ela sabia quem estava em casa, e ela sabia o que aconteceria se seu pai descobrisse. Kelly gritou algo que deveria ter assustado o homem naquele instante. Aguarda aqui enquanto vou buscar meu pai. Então ela e Karen correram. Enquanto corriam de volta para os apartamentos, outras crianças começaram a se juntar a eles. A notícia se espalhou rapidamente. Quando chegaram ao quarteirão, Kelly lembrou que havia cerca de 30 crianças correndo atrás deles. E nenhum deles avisou o homem. Nenhum deles. Porque todos queriam ver o que ia acontecer quando Lenny McLean aparecesse. É esse detalhe que revela tudo sobre a atmosfera. As crianças sabiam, a rua sabia, o condomínio sabia de tudo. Essa não seria uma queixa familiar discreta. Seria um acerto de contas público. E segundo Kelly, o homem pegou uma barra de ferro e a enfiou nas calças, esperando pelo pai dela. Foi assim que a situação mudou rapidamente. Poucos minutos antes, ele estava intimidando garotas na rua. Agora ele estava esperando por Lenny McLean com uma arma escondida consigo. Kelly chegou ao apartamento e gritou pelo nome de sua mãe. Mãe, mãe, fomos atacados. Chama o pai. A mãe dela gritou por Lenny. Len, Len. Oh, Kelly está sendo atacada. Em segundos, Lenny McLean estava no pé do quarteirão, furioso. Ele olhou para Karen, viu o que tinha acontecido e perguntou onde estava a pessoa. Ele queria saber quem havia tocado em sua filha e na amiga dela. Ao chegarem à Old Ford Road, a rua estava lotada. As crianças estavam gritando. As pessoas estavam reunidas. E então Lenny o viu. O homem que atacou as meninas que deram um soco em Karen. Mas quando o homem viu Lenny McLean, tudo mudou. Kelly se lembrou dele paralisado, imóvel, apavorado. Porque qualquer ideia que ele tivesse na cabeça sobre manter sua posição desapareceu no momento em que viu o tamanho e a presença do homem que caminhava em sua direção. Este não era um pai zangado qualquer. Este era Lenny McLean, o governador. E a multidão sabia disso. Segundo Kelly, havia crianças gritando: ali está o Lenny, vai lá, cara. Toda a rua entendeu exatamente o que estava prestes a acontecer. Mais tarde, Kelly lembrou-se de que o homem precisaria de algo mais do que uma barra de ferro para enfrentar seu pai. Lenny caminhou em sua direção, tomado pela raiva, dobrando de tamanho. Deve ter sido uma visão aterradora. Com um único golpe rápido, ele deu um tapa forte no rosto do homem. Kelly descreveu um homem voando pelos ares como um boneco de pano e caindo no meio da rua, por pouco não sendo atropelado por um ônibus da linha 8 que passava. O valentão que momentos antes estava assustando as meninas agora jazia esfolado na rua. Mas isso não era a única coisa que estava acontecendo, porque enquanto todos estavam de olho em Lenny, a mãe de Kelly foi atrás da mulher que estava com o agressor e deu uma surra nela na rua. As pessoas que começaram intimidando crianças agora estavam sendo confrontadas diante da multidão. O homem recobrou a consciência. Lenny o agarrou pelo pescoço. Ele disse-lhe que, a partir daquele dia, sempre que visse a filha e as amigas dela, deveria olhar diretamente para o chão. O homem ficou abalado. Ele prometeu que não faria isso novamente. A resposta de Lenny foi direta. Ele disse que queria matá-lo, mas havia muitas testemunhas por perto. Então ele disse para ele ir embora antes que se machucasse de verdade. Os dois saíram humilhados, mal conseguindo andar,
e a multidão riu em uníssono. Essa era a justiça do East End daquele mundo. Você não atacou crianças, você não intimidava garotas na rua e você definitivamente não encostou um dedo na filha de Lenny Melin. Mas a história não terminou aí, porque Karen, a amiga que havia permanecido ao lado de Kelly, trabalhava em uma farmácia na Estrada Romana. Após o ataque, ela viu o casal passar em frente à loja mais de uma vez. Isso a deixou nervosa. Então ela subiu até o apartamento e contou para o Lenny. E é aqui que a história revela outro lado dele. Não apenas a violência explosiva, não apenas a vingança imediata, mas a presença protetora que ele podia exercer sobre as pessoas próximas à sua família. Daquele dia em diante, durante semanas, Lenny acompanhou Karen até em casa do trabalho todas as noites. Ele garantiu que ela estivesse segura, porque Karen tinha ficado com a filha dele quando todos os outros fugiram. Ela levou um soco por isso. E Lenny não se esqueceu disso. Ela era como da família. Para algumas pessoas, Lenny McLean era um homem violento. Para outros, ele era um protetor. Para seus inimigos, ele era aterrorizante. Mas para sua família, ele era pai e marido. E naquela noite, na Old Ford Road, um homem descobriu a diferença. Você pensou que ele havia atacado duas garotas indefesas, mas uma delas era a filha de Lenny McLean. E no East End, esse era um erro que você só cometia uma vez. Bom, espero que tenham gostado dessa história do fantástico livro de Kelly McLean, Meu Pai, o Governador. Esta é apenas uma história em meio a muitas informações realmente esclarecedoras sobre Lenny, sobre a vida de Kelly crescendo com o governador, seu pai, a quem ela amava muito, um homem muito complexo, e sua mãe e irmão. E toda a vida por volta das décadas de 70, 80 e 90, enquanto ela crescia e lidava com tudo isso. Portanto, recomendo fortemente que você o compre. Está nos comentários, fixado, e também com o link na descrição. Dito isso, se você tiver alguma história ou livro que queira que eu pesquise ou analise, deixe nos comentários. Fico feliz em adicioná-lo à lista. E se eu conseguir encontrar informações suficientes ou boas histórias em um livro que eu possa adaptar para o cinema, ficarei feliz em fazê-lo. Além disso, se algum autor tiver livros sobre crimes reais ou relatos de sua infância nesse contexto, quiser que eu os divulgue, por favor, envie-me um e-mail. Terei todo o prazer em dar uma olhada. O Inquirer está